Eu suponho, eu no meu caso, como vou fazer uma breve introdução, talvez de 5 minutos, e depois moderar as várias intervenções num painel que é o painel com maior duração do Conselho deste ano, demora 2 horas, enquanto há painéis, a média é 1h45 e 1h30 noutros casos. Eu pedia alguma contenção na primeira volta aqui aos participantes, que começo por cumprimentar, e começo por cumprimentar sobretudo o professor Bacelar Gouveia por mais este conselho, mais esta iniciativa. É o 6º dos conselhos e basta ver a sala no segundo dia a seguir ao almoço cheia, às 2:15. Ouve-se mal? Pronto. Achas que este é mais potente? Não, é igual. Sim, parece o Trump, pá, e punha 10. Não é? Pronto. Queria garantir algum... Vladimir, muito bem-vindo, meu amigo. Queria garantir alguma ordem e disciplina nesta permuta de ideias, nesta conversa, nesta discussão, e para repetir, agora que me estão a ouvir, queria garantir que, por um lado, não houvesse derrapagens, por outro lado, evitar, tanto quanto possível, eventuais repetições. Vou fazer uma breve intervenção de enquadramento e depois reservo-me o direito de fazer perguntas, eventualmente numa segunda volta incitar direções de análise. Falará primeiro a professora Eduarda Gonçalves, falará em segundo lugar o professor Francisco Pereira Coutinho, em terceiro lugar a mestre Alice Feiteira e depois a mestre Graça Canto Muniz. Queria começar por fazer uma série de comunicações, uma comunicação geral, uma série de fazer uma série de comentários relativamente ao estado em que está a cibersegurança, o tema deste painel. Neste momento estamos num momento de mudança do ponto de vista da cibersegurança, sobretudo no quadro da União Europeia, mas depois com algum impacto nos Estados Unidos e designadamente na relação transatlântica. E queria cartografar de alguma maneira aquilo que eu acho que, por causa do Regulamento Geral de Proteção de Dados da União Europeia, que entrará em vigor no dia 25 de maio, portanto, já para a semana, queria fazer alguns comentários sobre isto de enquadramento. Acabei anteontem de dar a última aula aos alunos de cibersegurança e havia um enorme interesse dos alunos do mestrado de Direito e Segurança em cibersegurança, na disciplina de cibersegurança, relativamente a isto e ao impacto deste Regulamento Geral de Proteção de Dados da União Europeia, que é, de longe, o primeiro regulamento que solidamente protege o direito à privacidade dos cidadãos pela via de uma série de trade-offs, uns relativamente aos cidadãos e às grandes empresas tecnológicas e à progressão tecnológica que houve, dois, que vai ter previsivelmente, e aludirei a isto muito brevemente, algum impacto na relação transatlântica, porque os Estados Unidos não estarão, porventura, com esta administração e tudo, pelos ajustes numa recepção simples deste novo regulamento, que julgo ser... Queria começar por falar nas antinomias que subjazem a este regulamento e que me parecem interessantes, porque são os pontos de aplicação das tensões previsíveis, primeiro na feitura deste regulamento e depois na aplicação dele. É previsível que uma tensão entre a privacidade e a liberdade de expressão continue a afirmar-se da mesma maneira.
que uma tensão entre a cibersegurança, por um lado, e a desinformação, as chamadas fake news, ou a desinformação estrategicamente orquestrada, de que tanto fala a administração norte-americana, também venha a ser esticada. Por outro lado, há uma tensão evidente entre consumidores e cidadãos e as suas relações com as novas tecnologias e com as grandes empresas tecnológicas. As maiores empresas do mundo, neste momento, são as empresas, antigamente eram as elétricas, são as empresas tecnológicas neste momento. São as Google, são os Facebook, são as Apple, portanto, aí vai haver uma tensão grande. Como vai haver uma tensão entre, por um lado, a inovação e, por outro lado, se quiserem, a aplicação da inovação, que é o empreendedorismo. E, para retomar um ponto que fiz logo no princípio, isto vai, inevitavelmente, criar engulhos, criar tensões, criar problemas que terão que ser resolvidos. Vamos ver como, no quadro do futuro da economia transatlântica. O TTIP, o Transatlantic Trade and Investment Partnership, pode ser fortemente afetado por isto. E isto, basicamente o Regulamento Geral de Proteção de Dados da União Europeia vai fazer é criar um mercado único digital. E ao criar um mercado único digital, tendo isto como objetivos, teve que fazer uma série de trade-offs entre estas várias dicotomias e outras que atrás elenquei. O impacto disto para a relação transatlântica é brutal. E o impacto disto no quadro da União Europeia para alguns dos Estados-membros é brutal. Por exemplo, o Regulamento Geral de Proteção de Dados prevê uma multa de 4% do orçamento anual de quem viola o regulamento. Queria saudar mais uma vez todos os presentes, agradecer ao professor Bacelar Gouveia e aos outros organizadores por ter a sala cheia no segundo dia a seguir à hora do almoço é obra, para dizer o mínimo. Queria pedir então à professora Eduarda Gonçalves, se faz favor. Bem, muito obrigada, professor Armando Marques Guedes. Eu, antes de mais, gostaria de agradecer ao professor Bacelar Gouveia o convite para estar aqui, não só para fazer algumas observações sobre o tema, mas sobretudo para aprender e me atualizar ouvindo os outros intervenientes. Bem, a temática desta sessão, deste painel, remete para conceitos de cibersegurança, ciberespaço, naturalmente ciberdireito. Naturalmente o ciberdireito envolve um conjunto alargado de tópicos possíveis, mas já nos apercebemos de que a proteção de dados pessoais vai estar, digamos assim, no centro do debate que aqui vamos ter durante este período. Já foi dito também na intervenção inicial do professor Marques Guedes, já foi lembrado aquilo que mais ou menos todos saberemos, não é? O dia 25 de maio está aí e não por acaso tem havido um debate mediatizado, bastante concentrado nos últimos tempos sobre esta matéria. É verdade também que o regulamento já foi publicado há 2 anos, mas, no fim, é quando se aproxima, eventualmente, a necessidade de o aplicar e alguns problemas podem surgir que as organizações, de uma maneira geral, se vêm
interessante e preocupante com esta matéria. É um tema, de facto, muito complexo. Basta lembrar, para quem ainda não leu o regulamento, que são cerca de 88 páginas. Há bocadinho a doutora Graça Canto Muniz tinha feito as contas sobre o número de artigos e o número de considerandos. É um texto extensíssimo. Comparado com a diretiva de 1995, que tinha 20 páginas. Dá-nos uma ideia, de facto, da dimensão, da extensão, da complexidade deste novo texto legal. Eu antecipo esta noção da complexidade do tema, porque, naturalmente, pediram-me 15 minutos de intervenção, não é? Já passaram 2, e eu vou procurar aqui passar uma mensagem que resulta de um estudo sobre esta matéria que tenho vindo a conduzir há muitos anos, e muito antes da proposta da Comissão, que de 2012, a respeito de um novo regime, procurando fazer a ponte, de alguma maneira, com a temática geral deste Congresso de Segurança, eu sugiro esta leitura da reforma europeia da proteção de dados com a qual estamos neste momento confrontados. O regulamento 2016-679. E a minha sugestão é a seguinte, é de que esta reforma da proteção de dados na União Europeia vem alterar radicalmente, não hesito muito em dizer esta palavra, radicalmente o regime anterior, o regime constante da diretiva, que por sua vez se inspirava nas primeiras legislações internacionais sobre esta matéria, designadamente a Convenção do Conselho da Europa de 1981, e essa alteração radical da presente reforma permite-nos pôr interrogativamente esta questão: se não está o legislador europeu a substituir a ênfase no respeito, ou na procura do respeito, de um conjunto de princípios de proteção de dados e de direitos nesta matéria, convencionalmente atribuídos aos cidadãos, por critérios de segurança. É sabido também que a reforma que foi lançada pela Comissão Europeia em 2012 não é indiferente à percepção dos progressos tecnológicos imensos que se têm verificado neste campo, as novas tecnologias da informação e das comunicações. Não se trata apenas da internet, mas da proliferação de equipamentos que nós todos utilizamos no dia a dia, não é? Dos GPS, os smartphones, etc., etc., que permitem, de facto, recolher, concentrar, reunir e interconectar ou cruzar informação variedíssima, designadamente sobre as pessoas individuais, associada aos nomes das pessoas, portanto, aquilo que chamamos de dados pessoais. Portanto, a Comissão não foi indiferente a fenómenos emergentes como o que chamamos hoje de Big Data, as Big Data Technologies, não é? Que permitem minerar e correlacionar e analisar imensas quantidades de dados, a tendência para a tomada de decisões de forma automatizada, aquilo que se chama decisão algorítmica, baseada em algoritmos, e o próprio fenómeno da globalização nestes campos. Ora, a originalidade do regulamento, diria, por comparação com a diretiva de 95, reside, a meu ver, no essencial, na eliminação, digamos assim, na redução significativa dos poderes de intervenção das autoridades de supervisão, por exemplo, em Portugal, a Comissão Nacional de Proteção de Dados, à qual, muitos de vós saberão, tem cabido até agora o poder de autorizar novos processamentos de dados, aquisição de bases de dados, etc., contendo dados pessoais, autorização prévia, naturalmente, não é? Esse tipo de operações de processamento de dados. As organizações públicas e privadas, de uma maneira geral, eram obrigadas até agora a pedir autorização ou, no mínimo, notificar a Comissão de Proteção de Dados sobre novas operações de processamento de dados. Autorização no caso de dados sensíveis, notificação no caso de outros tipos de dados pessoais. Ora, esta intervenção das autoridades é eliminada e em substituição, digamos assim, como já foi, aliás, notado, o regulamento transporta ou delega nos controladores dos dados, aliás, a expressão terá a sua margem sugestiva, delega nos controladores dos dados, os operadores, sejam públicos, sejam privados, a principal responsabilidade
pelo cumprimento das regras, dos princípios de proteção de dados e dos direitos dos cidadãos. Há um conjunto de disposições no regulamento que tornam claro que é ao responsável pelo tratamento, responsável pelo processamento de dados, que cabe garantir o cumprimento das regras aplicáveis. Agora, esse processo de garantia, ou essa responsabilidade, está, nos termos do próprio regulamento, largamente assente naquilo a que, em inglês, chamaríamos a risk-based approach, em português, uma abordagem baseada no risco, ou seja, cabe ao controlador dos dados, tendo em conta a natureza dos dados com os quais lidam, o contexto da utilização desses dados, os objetivos, etc., as possíveis reutilizações, conexões entre diferentes registros, etc., avaliar previamente o risco ou os riscos para os direitos e liberdades dos cidadãos que decorrerão, enfim, das operações que se propõe eventualmente pôr em prática. Portanto, é uma grande responsabilidade, de facto, do operador, responsabilidade que, aliás, antecipando razões, poderia, usando, aliás, apreciações feitas pelo Supervisor Europeu da Proteção de Dados, poderia dizer-se que, ou poderia duvidar-se que seja o operador dos dados, não é? Que tem um vested interest no uso dos dados para os seus fins, seja públicos, no caso da administração pública, seja privados, no caso de empresas privadas, de empresas comerciais, se é o operador a entidade mais apropriada para realizar essa avaliação de risco, tendo sobretudo em conta que avaliar os riscos de determinados processamentos de dados para os direitos e liberdades das pessoas, não é? Ou para os princípios, para a garantia dos princípios de proteção de dados, implica ponderar, não é? Valores e interesses diversos, desde logo os direitos e liberdades do cidadão, o que é que interessa do ponto de vista do cidadão, do utilizador, do titular dos dados, não é? E, por outro lado, os interesses da própria empresa ou entidade enfim, que usa, que opera, gere as bases de dados, os sistemas de informação para o exercício das suas atividades. Quer dizer, a questão poderia, de facto, desde logo colocar-se, se não fará mais sentido ser uma entidade pública a realizar esse tipo de ponderações, como acontecia no passado. Agora, de qualquer maneira, há, de facto, um detalhe muito intenso, muito significativo, das obrigações que cabem ao responsável da proteção de dados, enfim, nos termos do próprio regulamento, a avaliação de risco. Essa avaliação do risco, o regulamento contempla também, a propósito de um procedimento que impõe que seja realizado, o chamado Data Protection Impact Assessment, avaliação de impacto sobre a proteção de dados, que impõe que seja realizado pelos controladores dos dados em caso de riscos elevados. Portanto, este Data Protection Impact Assessment faz lembrar, de alguma forma, o procedimento de avaliação prévia de impacto ambiental, enfim, que se encontra consagrado no direito europeu e é praticado já há uma série de anos. Faz lembrar esse procedimento, é sem dúvida inspirado nesse procedimento de avaliação de impacto, mas, mais uma vez, este procedimento, este Data Protection Impact Assessment, deve ser realizado pelo operador apenas se chegar à conclusão, no quadro da sua avaliação de risco, os riscos para os direitos e liberdades das pessoas em causa são elevados. Mais uma vez, cabe à entidade interessada no uso dos dados realizar essa avaliação. Outras responsabilidades, outras obrigações recaem sobre o controle dos dados, designadamente a de notificar prontamente violações de dados pessoais de que tenha informação. Também aqui poderemos comentar que se a verificação da violação dos dados não será normalmente mais efetiva, percebida pelo utilizador e não pelo operador. Bom, em suma, é deixada larga margem de apreciação e de decisão aos controladores dos dados, que são, diria, convertidos, no fundo, nos principais reguladores, autorreguladores. O que nos conduz a pôr esta questão, e eu estou a utilizar o título, aliás, de um artigo sobre o tema que li há relativamente pouco tempo, a questão de saber se, no fundo, nas opções do legislador europeu, que acabei de sumariar,
não terão prevalecido considerações pragmáticas ou realistas, quisermos, sobrepondo-se às considerações de princípio de legalidade que caracterizavam o regime de proteção de dados anteriormente. Sei que sabe. Considerações pragmáticas, certamente, uma vez que a Comissão Europeia e as outras instituições europeias naturalmente se apercebem, como todos nós, da dificuldade prática de supervisar o uso que hoje em dia é feito, múltiplo, por N entidades virtuais, não é? Redes imensas, globais, quer dizer, de facto sistemas muito complexos e dificilmente fiscalizáveis. E as próprias autoridades de supervisão, entendeu a Comissão Europeia, num primeiro momento, teriam, de facto, dificuldade, por um lado, em acompanhar estes desenvolvimentos. Por outro lado, é patente no discurso oficial das instituições europeias a noção de que esta nova legislação, esta reforma da proteção de dados, deve fomentar o free flow of personal data, não é? No fundo, a circulação livre destes dados, em benefício da maior eficiência da prestação de serviços, da melhor eficiência da prestação de serviços na esfera pública, do melhor desenvolvimento das atividades privadas que se apoiam nos dados. Portanto, ao mesmo tempo, a ideia de que era importante, em nome do progresso tecnológico e do desenvolvimento da economia digital, do mercado único digital, como já foi referido, desburocratizar, não é, os procedimentos convencionais de autorização, de modificação das bases de dados, etc. Portanto, prevaleceu claramente nesta ponderação que sempre no âmbito deste campo se fez e se continuará a fazer entre interesses em tensão, os interesses das pessoas em ter a sua informação condicionada ou confidencializada, digamos, confinada, não cruzada com informação que possa permitir retirar ilações conducentes a fatores de discriminação, etc. E, por outro lado, os interesses da economia europeia em aproveitar das novas oportunidades tecnológicas para ser cada vez mais competitiva à esfera internacional. Eu creio que também poderá ter interesse chamar a atenção para as implicações da aplicação de procedimentos de avaliação de risco neste campo. O que é uma avaliação de risco? É talvez significativa esta frase, ou este excerto, de um relatório do Information Commissioner's Office do Reino Unido, que é, no fundo, a autoridade de supervisão de proteção de dados no Reino Unido, que compara o processo de identificação, avaliação e gestão de riscos para a vida privada, digo, a intimidade da vida privada, para a proteção de dados, poderíamos estender o conceito, comparando-a com os procedimentos de avaliação e gestão de outros riscos enfrentados pelas organizações em geral, riscos ambientais, riscos competitivos, riscos financeiros, etc. Portanto, a avaliação do risco para os direitos e liberdades das pessoas envolvidas na proteção de dados pessoais, comparado com a avaliação de riscos que as empresas realizam, enfim, normalmente, no exercício da sua atividade. Há o risco, já tem sido reconhecido, de que o Data Protection Impact Assessment, neste quadro, se converta num mero exercício de gestão esvaziado de qualquer substância. Pode também ser interessante lembrar que o processo de construção do novo regulamento, que demorou anos, de 2012 até 2016, sofreu muitas pressões, as instituições europeias sofreram bastantes pressões dos lobbies empresariais. Eu sublinho aqui uma observação que me pareceu bastante ilustrativa de uma organização de empresas da economia digital, a Digital Europe, segundo a qual é de facto o risco que deve ser a principal consideração na determinação da proteção do direito fundamental de dados pessoais, recusando ou rejeitando pesos burocráticos inapropriados ou desproporcionados, e acrescentando que as empresas estão na melhor posição para avaliar estes riscos. Ora bem, a questão
creio eu, pode ser levantada se esta frase, esta afirmação, por exemplo, da Digital Europe, fará verdadeiramente sentido quando tomamos em conta que nesta aplicação deste mecanismo de avaliação de risco acaba por remeter para os operadores a apreciação de valores intangíveis e a ponderação de fatores, incluindo conflitos de valores, que se pode considerar que os operadores não estão na melhor posição para avaliar. Porque o que está em causa é avaliar riscos para os direitos e liberdades individuais associados ao desenvolvimento de determinadas operações de tratamento dos dados. Muito se podia comentar a este respeito, mas o tempo é curto e, evidentemente, há muito mais intervenções que devemos ouvir, beneficiaremos com certeza. A mim parece-me interessante, eventualmente, fazer uma comparação entre aquilo a que estamos a assistir, no que respeita à percepção dos riscos, já que a linguagem e o conceito de risco penetra este campo, não é? A percepção de riscos dos utilizadores da net. Todos nós somos titulares de dados que constantemente estamos a veicular para os sistemas de informação e que permitem determinadas entidades rastrear os nossos movimentos, concentrar informação sobre os nossos comportamentos, as nossas preferências e daí retirar utilidades, do ponto de vista da operação das atividades económicas em matéria, por exemplo, de publicidade, de direcionamento de determinados produtos ou serviços em função do perfil do consumidor. Por outro lado, há as questões da segurança mais propriamente ditas, não é? Segurança num sentido de security, não tanto safety, que são revelações como as de Edward Snowden há uns anos atrás puseram em evidência. Agora, comparando a percepção social do risco de desproteção dos dados com a percepção social de riscos de segurança, no sentido de segurança física, de integridade física, ambientais, eu creio que se pode talvez concluir que as sociedades, os titulares dos dados, os utilizadores das novas tecnologias, da internet, etc., desvalorizam os riscos, não é? Não há, por exemplo, tanto quanto eu sei, organizações de defesa dos direitos de proteção de dados ou de defesa dos direitos de privacidade a emergir como emergiram, enfim, noutros tempos e continuam a emergir associações de defesa do ambiente e de outros interesses dos consumidores, etc. Ora, a consciência destes potenciais impactos do novo regime, ou da, digamos, dificuldade de realizar plenamente os princípios de proteção de dados face à opacidade dos sistemas, à dificuldade dos próprios utilizadores das novas tecnologias da informação saberem que percurso segue a informação que eles veiculam para os diferentes sistemas, etc. A consciência destes problemas é clara, por exemplo, em entidades como o Supervisor Europeu da Proteção de Dados, que emitiu um parecer muito interessante em 2015 sobre os desafios do Big Data, etc., e que aponta ou defende o reforço da transparência, uma nova geração de controle pelos utilizadores, enfim, e medidas que permitam, digamos, preencher as lacunas que o próprio supervisor entende decorrerem da legislação. Portanto, no fundo, eu termino fazendo enfim, uma ênfase neste ponto, na importância de, apesar das opções europeias recentes, de reforçar as competências e os poderes das autoridades de supervisão. Ouvo dizer que em diferentes países, não só cá, mas em muitos outros países europeus, não estão investidas das necessárias capacidades técnicas, designadamente informáticas, recursos financeiros, enfim, que permitam enfim, acompanhar de uma maneira mais efetiva a operação ou a atuação dos operadores dos sistemas de informação, dos controladores dos dados, usando uma fórmula também que li numa obra sobre esta matéria, que lhes permitam to watch the watchers, não é? E ao mesmo tempo, medidas ou reformas institucionais que permitam criar mecanismos de consulta e de participação dos titulares dos dados, designadamente de organizações representativas dos data subjects, não é?
visando, em última análise, acompanhar um processo que está agora a iniciar-se, não é? E que nós dificilmente avaliamos o caminho que vai seguir da aplicação no futuro deste novo regime da proteção de dados pessoais. Enfim, fica muito por dizer, mas de facto o tempo passa, infelizmente, e muito obrigada. Queria só fazer uma série de comentários, tentar fazer um resumo ao que eu julgo que foram as linhas de força do que foi dito pela professora Gonçalves, antes de passar à mestre Alice Feiteira a palavra. Falou num conflito de valores, como intitulou, que seria implícito no facto da autorregulação pelas empresas. Eu devo dizer que eu julgo que é mais do que um mero conflito de valores, é um conflito de interesses que há nas empresas fazerem a sua própria autorregulação, não é tanto de valores como de interesses. Obviamente que há necessidade de um reforço dos poderes de supervisão das autoridades pelas autoridades, ou seja, a supervisão deve ser feita pela regulação através do Estado, por um lado, e pela autorregulação pelas empresas, o que suscita uma polémica particularmente interessante e que eu gostava de ver não só afirmada, mas aprofundada, porventura, nesta mesa, e a falta de instituições de sociedade civil, ao contrário do que é o caso relativamente ao ambiente, quanto a acordar a consciência das pessoas para os riscos envolvidos, a percepção do risco relativamente à internet. Eu devo dizer que tive o gosto e a honra de passar 2 dias e meio no Jardim das Amoreiras e no Pátio Bagatela, sentado com o engenheiro Lino Santos, então diretor operacional do Centro Nacional de Cibersegurança, a desenhar aquilo que apelidámos da ontologia do Cyber Awareness. Isto foi há 2 anos, em que dividimos o Cyber Awareness em 16 patamares, ordenados cronologicamente como mecanismo de tomada de consciência, de awareness, coagulados em 4 unidades, o que depois foi aprovado no Centro de Excelência na Estónia pela NATO, que foi uma vitória para Portugal e foi um exercício intelectualmente estimulante de colaborar neste processo de construção de uma ontologia da Cyber Awareness. É muito mais difícil, é um exercício quase filosófico da tomada de consciência do risco, depois de todos os passos que há relativamente a essa tomada de consciência até reagir ao risco. Queria passar então agora a palavra à mestra Alice Feiteira, que tem a enorme vantagem de ter feito parte de um grupo de 3 pessoas que fez a proposta de lei em que irá à Assembleia da República relativa à aplicação deste Regulamento Geral de Proteção de Dados para o caso português e, portanto, esteve as mãos na massa e vai dizer mais do que, certamente, as generalidades que eu disse. Muito boa tarde a todos. Antes de mais... exatamente. Antes de mais, um cumprimento especial ao professor Jorge Bacelar Gouveia, promotor desta iniciativa de há vários anos e com provas dadas de interesse e de reflexão científica sobre diversas matérias no domínio da segurança e do direito. Um cumprimento também especial ao professor Armando Marques Guedes, moderador da mesa, e também, naturalmente, aos ilustres membros deste painel. E a todos, muito boa tarde. Enfim, este é o tema, eu diria, do momento. Realmente, como alguém dizia, aquela expressão que eu não gosto particularmente, mas como alguém costuma dizer, este é um tema sexy. De facto, o Regulamento Geral de Proteção de Dados, é o assunto do momento, todas as pessoas falam sobre ele, e eu, antes de ser aqui algumas considerações muito genéricas sobre esta matéria, deixaria também para todos uma reflexão que eu acho que se impõe quando pensamos na matéria de proteção de dados. Quantos de nós estaríamos hoje eventualmente disponíveis para perder o nosso cartão de cidadão e os dados que ele comporta, aplicando numa perspectiva limitativa e estrita
os dados e a interpretação do Regulamento Geral de Proteção de Dados e também quantos de nós estariam disponíveis a perder, por exemplo, aquelas aplicações que temos nos nossos telemóveis e que permitem que, por exemplo, numa corrida de jogging, consigamos saber quais as pulsações que temos ao momento, ao segundo e outros aspectos, enfim, da nossa saúde, dados, aliás, que o próprio Regulamento considera especialmente sensíveis. Naturalmente que os dados, e falar aos dados, e de há uns anos para cá, mas agora particularmente também, de facto pela produção de efeitos do RGPD, a partir do dia 25 de maio, realmente o regulamento foi aprovado em 2016, mas ele só se torna eficaz, começa a produzir efeitos a partir do dia 25 de maio. E a propósito, de facto, de algumas alterações, de algumas inovações que o regulamento acarreta, temos discutido alguns aspectos do regime do regulamento e discutimos também a natureza dos dados. Naturalmente que todos nós temos consciência que os dados hoje, os dados pessoais, são um valor relevante. São um valor relevante do ponto de vista económico, aliás, como o Sr. Professor Marcos Guedes e também a professora há pouco aflorou, referiu, são do ponto de vista económico, são tratados hoje por grandes empresas multinacionais, mas são também empresas de comunicação, empresas digitais, mas são também avaliados do ponto de vista da investigação científica. Por exemplo, também há uma questão muito pertinente hoje, sabermos se estamos disponíveis, e já irei falar um pouco disso, em comprometer a investigação científica para uma excessiva proteção de dados, tendo em conta que há também na própria União Europeia a perspectiva de que a proteção dos dados pessoais não deve comprometer o avanço científico e não deve comprometer, no fundo, aquilo que exige uma avaliação, em alguns casos até em massa dos dados. Por exemplo, hoje temos algumas matérias novas, como a inteligência artificial, que nos anos 80 exatamente esteve parada durante algum tempo porque não havia capacidade de tratar grandes massas de dados e hoje é um desafio que se coloca à ciência. Data mining. Exatamente. E esses aspectos levam-nos a considerar que, de facto, os dados são um acervo relevantíssimo para bons e para maus motivos. Estes motivos que eu tenho estado a falar são, na sua, enfim, generalidade bons, mas também há maus motivos da utilização indevida dos dados e há bem pouco tempo, enfim, foram mais ou menos notícias públicas que os dados podem ser aproveitados para finalidades desviantes, como, por exemplo, condicionar decisões políticas ou de outra natureza. Bem, quanto ao Regulamento Geral de Proteção de Dados propriamente dito, eu diria que este regulamento de facto, contém muitos conceitos e muitos princípios e instrumentos normativos que se decalcam da Diretiva de Proteção de Dados. Quer dizer, eu não acho que haja, ao contrário, de facto, de algumas leituras que tenho feito e de algumas posições e fundamentadas, é certo, mas a minha leitura deste regime é que ele não comporta uma ruptura total com o regime anterior. Há, de facto, algumas inovações, há uma exigência maior para aqueles que tratam e que são responsáveis pelo tratamento de dados e há uma garantia clara e inequívoca de um conjunto e um acervo de direitos que os titulares dos dados têm perante autoridades públicas e privadas. E isto é importante dizê-lo. Portanto, eu, como pressuposto inicial, diria que este regulamento se aplica a todas as entidades que tratam dados, excluindo, enfim, o próprio regulamento o prevê, algum tratamento de dados que esteja ligado a competências relacionadas com a prevenção, investigação e repressão de infrações penais ou a salvaguarda e prevenção de ameaças à segurança pública, a que se aplicará uma legislação específica que resulta da transposição de uma outra diretiva, da Diretiva 2016-680 de 27 de abril de 2016. Portanto, em tudo o que não sejam matérias desta natureza, o Regulamento Geral aplica-se. O Regulamento Geral tem também, em termos gerais, um grande pressuposto. Ele visa, e enfim, isto tem um histórico da própria discussão, da própria elaboração e do processo de criação deste normativo, que
que bebeu de alguma forma uma certa influência até na fase, pelo menos naquilo que foi a interferência do Parlamento Europeu na discussão deste regulamento, da experiência alemã e da vontade, enfim, de importar para o âmbito da União Europeia um certo paradigma, que era o paradigma de o tratamento dos dados ser da responsabilidade daquele que é o responsável pelo tratamento, ou seja, daquele que recolhe e trata os dados. E essa responsabilidade de acautelar a segurança dos dados e um conjunto de princípios e de exigências procedimentais cabe, numa fase inicial e durante todo o processo, ao responsável pelo tratamento. Aqui sim, aqui há uma diferença, como também já foi referido, com o nosso procedimento. Porquê? Porque, enfim, a Lei de Proteção de Dados e também a diretiva anterior remetia, de facto, essa competência para um sistema do chamado controle prévio, ou seja, o tratamento de dados era a priori avaliada a conformidade desse tratamento com as exigências da diretiva através de uma entidade nacional de controle, que no nosso caso é a Comissão Nacional de Proteção de Dados. Naturalmente que esta avaliação prévia tornava muito mais confortáveis os responsáveis do tratamento. Porquê? Porque se eles realmente respeitassem já o cumprimento da diretiva e da Lei de Proteção de Dados, e no nosso caso eu diria que é importante ressalvarmos que nós temos tínhamos e temos um bom sistema de proteção de dados. A nossa Constituição é uma Constituição bastante garantística, nós temos uma Lei de Proteção de Dados e temos, enfim, uma ação pedagógica e uma ação construtiva da Comissão Nacional de Proteção de Dados em termos da aplicação e da salvaguarda dos princípios dos direitos dos titulares dos direitos dos dados e dos princípios da diretiva. Portanto, nós não estamos a partir do zero com o regulamento. Isso também é um aspecto importante a reter. Temos um acervo de tratamento de dados, temos procedimentos de tratamento de dados e temos um enquadramento normativo rigoroso relativamente a esse tratamento. Mas, de facto, há essa mudança que é uma mudança significativa. É que, a partir de agora, a partir do dia 25 de maio, são os responsáveis pelo tratamento de dados que têm a obrigação de fazer esse tal controle inicial, essa avaliação inicial da conformidade da ação que vão desenvolver sobre os dados com o Regulamento Geral de Proteção de Dados. E sendo responsabilizados por isso, até do Eu ponto de vista pecuniário, não é? Eu diria que um dos princípios muito relevantes deste regulamento é um princípio de autorresponsabilização. E, portanto, esse princípio de autorresponsabilização implica, naturalmente, a adoção por parte dos responsáveis de medidas adequadas para o cumprimento do RGPD. E uma outra exigência que lhe está associada, que é a possibilidade de demonstrar, perante os titulares dos dados e perante a Autoridade Nacional de Controlo, essa conformidade. Portanto, cabe ao responsável pelo tratamento de dados fazer, enfim, a definição dos procedimentos técnicos de cumprimento e testar essa conformidade com o cumprimento do regulamento. Portanto, eu diria que este é o grande enfoque do regulamento, é o princípio da autorresponsabilização. A par dessa autorresponsabilização, de facto, o regulamento pressupõe uma outra vertente da ação dos responsáveis pelo tratamento. Essa vertente da ação é o enfoque, é a exigência da avaliação do risco. De facto, há também no regulamento e há em circunstâncias distintas um mecanismo, um instrumento denominado avaliação de impacto. A avaliação de impacto não é a avaliação de risco. A avaliação de impacto é outra realidade, é um dos procedimentos que em determinadas circunstâncias, quando estamos perante um conjunto, uma massa crítica de dados ou dados com determinada natureza sensível, a entidade deve fazer essa avaliação de impacto. A entidade, consideramos aqui, o responsável pelo tratamento. Mas não é desta avaliação de impacto que eu estou a falar, é da avaliação de risco. A avaliação de risco consiste, no fundo, na aplicação por parte do responsável do tratamento de critérios que visam concretizar medidas que tenham em conta a natureza,
o âmbito, o contexto e as finalidades do tratamento de dados que têm, do acervo que têm a seu cargo, e no âmbito do artigo 32 do Regulamento Geral de Proteção de Dados, esse enfoque no risco, essa avaliação de risco, deve ter de um determinado pressuposto. E o pressuposto que aí está presente é um sistema de verificação de segurança dos dados. Portanto, há aqui uma fase inicial que tem a ver de autorresponsabilização, que tem a ver com uma ação de diagnóstico, e é normal que assim seja e que o regulamento imponha nesta fase isso. Porquê? Porque muitos responsáveis pelo tratamento têm muitos dados, e é verdade que alguns dados podem estar, o tratamento conforme, por exemplo, com a notificação prévia e a decisão e a própria validação da CNPD, mas isto é como nas nossas casas. Se nós tivermos determinadas gavetas que nunca abrimos e formos lá para dentro pondo vários objetos, chega a uma certa altura, quando abrimos as gavetas e as vamos arrumar, verificamos que temos muitos objetos que nem nos lembrávamos que tínhamos, outros já não precisamos deles e deitamos fora, e, portanto, fazemos, no fundo, uma limpeza àquele acervo. Nesta fase, o regulamento, na fase inicial de autorresponsabilização, diagnóstico e de inventariação dos dados, que pressupõe também essa fase, é isso que o regulamento prevê e obriga de alguma forma. Se nós temos esse trabalho feito, este pressuposto inicial está garantido, está cautelado. Então, este enfoque, esta avaliação de risco é mais facilitada. Se não temos esse trabalho feito, então temos que o desenvolver agora, e daí também alguma preocupação e alguma, enfim, angústia que trespassa por um conjunto de entidades. Mas eu penso que a maior parte das entidades públicas e privadas que tratam dados terão, com certeza, uma parte deste trabalho feito. Depois é importante também, neste sistema de avaliação de risco, garantir a proteção dos dados. A proteção dos dados, no fundo, destina-se a cautelar um conjunto de princípios. Esses princípios são a integridade dos dados, a confidencialidade e a resiliência. E contra quê? Naturalmente, contra um tratamento ilícito dos dados. Esse tratamento ilícito dos dados pode ser um tratamento indevido, desconforme com as regras e com os princípios do RGPD. Por exemplo, um dos princípios é da minimização de dados. Naturalmente, se eu consigo atingir uma determinada finalidade pedindo menos dados, todos os dados que eu tenho e detenho para além dos que são necessários são excessivos. E, portanto, eu devo expurgar os dados que não fazem falta para a minha finalidade e para o meu tratamento. Portanto, há aqui, nesta avaliação da integridade, da confidencialidade e da resiliência, de facto, uma avaliação de risco. Essa avaliação pressupõe eu garantir que os dados estão a ser tratados devidamente, não têm um tratamento ilícito, portanto, estão a respeitar os requisitos e as regras do RGPD, mas também que não corre riscos de perda ou distribuição indevida desses dados. O risco de perda pode ser um risco de usurpação destes dados por terceiro. Portanto, eu tenho um dever, mas isso eu também diria que é algo exigível, minimamente exigível, a quem trata de dados pessoais. É garantir a segurança dos seus dados. E o regulamento, naturalmente, faz esse enfoque de risco no tratamento e na salvaguarda da segurança dos dados. Naturalmente, para efeitos do RGPD, há uma dimensão do que é a violação da segurança dos dados. E a violação da segurança dos dados, de facto, para o RGPD, consiste na destruição, na perda, na alteração acidental ou ilícita de dados pessoais transmitidos, conservados ou tratados por qualquer outra forma. Portanto, seja por forma informática, seja por outra forma. Pode ser um dossiê, podem ser dados guardados, enfim, em arquivos, mas eu tenho, para garantir a segurança dos dados, que acautelar estes princípios. No caso de se verificar, e depois, naturalmente, que há exigências acrescidas para os responsáveis do tratamento quando os dados sofrerem alguma destas vicissitudes.
E quais são as exigências? Bem, também não me parecem propriamente desproporcionadas. Há outros aspectos do regulamento, que poderíamos depois falar numa segunda apreciação, que revelam alguma desproporcionalidade com algumas realidades, principalmente com a nossa realidade. Por exemplo, aquilo que há pouco o Sr. Professor Armando Marques Guedes referia como a relevância das coimas. Naturalmente, para o nosso universo empresarial, ou para o nosso universo, enfim, económico, coimas que ascendem a 10 milhões ou a 20 milhões de euros, ou a 4% ou 2% do balanço, é manifestamente para o nosso, enfim, padrão económico excessivo. E aí sim poderemos, e comungo completamente essa ideia que o regulamento tem, de facto, a nível de algumas consequências, uma clara desproporção à realidade, pelo menos de alguns Estados. A nossa realidade não é igual à de outros Estados-membros. Mas, em termos daquilo que são o cumprimento, ou que é o cumprimento destes dois grandes princípios da ação, responsabilidade, autorresponsabilidade e enfoque, avaliação de risco, eu diria que há aqui alguma razoabilidade de exigências. Neste caso, se houver uma violação, dizia eu, dos dados, naturalmente que o regulamento impõe alguns critérios. E um dos critérios que impõe é exatamente ser rapidamente, desde que tenha conhecimento, pois poderá haver aqui questões técnicas e jurídicas complexas, quanto à responsabilidade do responsável do tratamento, mas se houver esse incumprimento, se houver essa violação, o responsável tem 72 horas para comunicar, desde o conhecimento, e deve o fazer sem demora, naturalmente, para comunicar a violação à autoridade de controle. E, naturalmente, também, quando há quebras de segurança que representam elevado risco para os direitos, liberdades e garantias dos titulares dos dados, o responsável também deve comunicar ao próprio a ocorrência desse evento de segurança. Também me parece razoável. Portanto, esta exigência, aliás, parece-me conforme com as melhores práticas do tratamento de dados. Depois, há de facto também no RGPD um outro aspecto importante, que é o procedimento de segurança dos dados está intimamente associado a um sistema de registro único. O sistema de registro único está previsto, penso eu, no artigo 30 do Regulamento Geral, no fundo, consubstancia-se na ideia de que todas as atividades de tratamento dos dados, sob a responsabilidade de um responsável pelo tratamento, eu ainda não falei aqui de uma outra figura que está associada, que é a figura do subcontratante, no fundo aquele a quem e se calhar já estou a exceder no tempo, peço desculpa, então já termino, que é a figura do subcontratante, que é aquele a quem tem, que irá tratar dados por conta do responsável do tratamento de dados, mas o que eu diria é que, o que eu estava a dizer é que este procedimento de segurança dos dados que está associado ao sistema de registro único consiste na obrigação que o responsável tem pela descrição quando procede ao tratamento, por uma descrição também que me parece óbvia, que é a descrição das categorias dos titulares dos dados, a descrição dos próprios dados, da natureza dos dados, bem como as categorias dos destinatários e das finalidades de tratamento dos dados. E também, necessariamente, a descrição das medidas técnicas e organizativas no domínio da segurança dos mesmos. Portanto, eu diria, em jeito aqui de conclusão, que no âmbito do tratamento e do correto tratamento dos dados, voltamos aqui a uma questão essencial que tem a ver com as medidas de segurança, portanto, uma questão essencial que já existe também hoje, que são a manutenção da integridade dos dados, as medidas de segurança adotadas, a definição de critérios de legitimação de acesso, quem acede aos dados e para quê, que é, aliás, uma questão pertinente para qualquer entidade que trata dados pessoais, e, naturalmente, que a definição dos sistemas técnicos possíveis e adequados para os dados e para a natureza dos dados e para a categoria dos titulares dos dados que estamos a tratar.
Eu diria que, em termos de segurança, são os aspectos que me pareceriam mais importantes de salvar naquilo que é as obrigações decorrentes do Regulamento Geral de Proteção de Dados. Muito obrigado por uma excelente intervenção, claríssima, e eu queria, mais uma vez, focar aqui em 3 pontos antes de passar a palavra ao professor Francisco Pereira Coutinho. A mestra Alice Feiteira falou, e bem, dos mecanismos e das exigências que pautam a proteção de dados no quadro da RGPD, do RGPD, depois no enfoque na avaliação de riscos e na preferência que consta do articulado do RGPD relativo ao lugar primeiro da recolha dos dados e das eventuais quebras de segurança, a responsabilização desses, em primeiro lugar, da recolha dos dados quanto às eventuais quebras de segurança, e talvez seja de sublinhar a questão da responsabilidade, ponto que focou no fim, dos subcontratantes. Este ponto é um ponto que me é particularmente grato, importante do ponto de vista da investigação, porque nós habituamos durante muito tempo a ouvir falar em pirataria informática. Neste momento, obviamente, para além de piratas informáticos, nós temos corsários informáticos. Estou a pensar, obviamente, no Snowden e da Cambridge Analytica. E, portanto, mudou, foi completamente alterado. A entrada dos Estados na pirataria informática transformou-os em verdadeiros corsários, muito mais perigosos. E no quadro do Cyber Awareness, isto implica quase uma mudança de paradigma. Estamos a falar numa série de outras coisas. Lembro-me que o fim dos corsários e a sobrevivência dos corsários, portanto, os piratas apoiados pelos Estados, dependia das economias de plantação. Os corsários normalmente articulavam-se com as grandes plantações, e eram as grandes plantações que, na realidade, os apoiavam, que deixaram de os apoiar num certo momento, quando os Estados deixaram de ter interesse de criar conflitos e de perturbar as trocas comerciais dos outros Estados, e quase inevitavelmente, o último exemplo foi Madagascar no século XIX, depois da proibição da pirataria, quase inevitavelmente os antigos corsários tornavam-se em donos de plantações, por causa dos laços que tinham criados com eles. E esta analogia, portanto, vale o que vale. Peço, professor Francisco Pereira Coutinho, tal como a mestre Graça Campo Muniz, foram os autores de uma publicação em que o CEDIS participou, que foi feita pelo CEDIS, em boa verdade, no quadro da faculdade, e tive o maior gosto de apadrinhar em nome do CEDIS esta publicação, que é um anuário de proteção de dados que saiu há uma semana e que está disponível em vários sítios para download gratuito. Por exemplo, no academia.edu, no site do CEDIS, podem tirar o anuário inteiro em facsímile, em PDF.